Possamos ficar em pé, abrir as nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 11, versículos 7 e 8. Jó, capítulo 11, versículos 7 e 8, está na página 363 do Antigo Testamento, nessas Bíblias que estão aí nos bancos. Página 363. Jó 11, 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: Porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? Esta é a palavra do Senhor. Damos graças a Deus. Podeis sentar e ouçamos mais um hino. Amém. Hoje nós vamos meditar sobre os nossos valores essenciais, fundamentos da nossa fé. Aquilo que faz com que a nossa fé faça sentido, mesmo diante da nossa pobre e limitada razão. O piano é um instrumento magnífico. Houve uma época em que eu estudei piano. Mas o talento musical nunca foi algo que Deus queria que eu tivesse. Tentei estudar piano, tentei estudar violão e nunca consegui nada além de fazer barulho. Mas não posso deixar de reconhecer que o piano é magnífico. Suas 88 teclas e uma vasta gama musical fazem dele, para mim, o instrumento musical mais versátil. Um músico experiente tem a capacidade de tocar 10 notas de cada vez. Você pode reproduzir praticamente todos os estilos e gêneros de música num piano. Um músico talentoso pode pegar aquele instrumento e criar ou tocar uma bela música, desde que o piano esteja afinado. Como todos os instrumentos musicais, por causa do desgaste, bem como das mudanças de temperatura, um piano pode sair da sintonia. As notas podem não corresponder ao que deveriam. Ficam planas ou nítidas, como se diz. Isso significa que não apenas uma nota é afetada, mas todas as notas tocadas em conjunto com elas são afetadas. Acordes, combinações de notas agora soam como se não pertencessem juntas. Quando isso acontece, o piano precisa ser afinado. E ele pode ser sintonizado eletronicamente ou de ouvido para poder ser afinado. Tal qual um violão hoje em dia. Ninguém mais afina violão de ouvido. A maioria das pessoas que tocam violão usam afinadores eletrônicos, que fazem isso com toda precisão. Pessoas e igrejas são como instrumentos musicais. Com o passar do tempo, essas pessoas entram em desacordo com a sua própria identidade, com o propósito e a missão e com a sua visão. Por essa razão, nós precisamos periodicamente ser lembrados dessas coisas. Disso que hoje nós vamos aqui lembrar.
Precisamos perguntar e responder às perguntas sobre quem somos, por que estamos aqui e para onde estamos indo. O que eu quero fazer nessa mensagem é rever essas questões e possibilitar que nós nos lembremos a respeito de quem somos, por que estamos aqui e para onde estamos indo. A vida terrena, a vida material, não faria nenhum sentido de ser vivida e de ser aperfeiçoada, não fosse a convicção de que existe uma outra vida à nossa espera. A vida eterna. E aquele que um dia creu em Jesus, creu no seu sacrifício, creu em quem Ele é, creu em tudo aquilo que Ele realizou, jamais perderá a sua condição de salvo, jamais deixará de ter essa certeza fundamental de que estará na glória, vivendo vida eterna na presença de Deus. Eu sinto que, além de definir quem somos como igreja local, uma igreja da comunhão, da episcopal, carismática, uma igreja com valores correspondentes aos valores reformados da igreja cristã, tudo começa com a compreensão dos nossos valores essenciais. Eles são o fundamento daquilo que cremos, daquilo que professamos, daquilo que proclamamos. Os valores essenciais nos definem, servem como blocos de construção da nossa missão nesse mundo. E nós não podemos frequentar a igreja nos domingos, frequentar a igreja em celebrações, se nós não tivermos consciência de quem somos e o que estamos fazendo e para onde estamos indo. Não se trata de ter uma religião, se trata de ser discípulo de Cristo. Quando Cristo nos mandou para o mundo, Ele disse: idem por toda parte, pregando e ensinando o que eu ensinei, fazendo discípulos, e eu estarei convosco até o final dos tempos. Esse é o comissionamento da igreja do Senhor. Esse é o comissionamento de qualquer um que creia e que quer ser aperfeiçoado como discípulo de Cristo. Como uma família da fé, nós identificamos 4 valores fundamentais, crenças que orientam o que ensinamos, pregamos e fazemos. E quais são esses valores? Primeiro, nós cremos na soberania de Deus. Também cremos na autoridade da palavra de Deus. Cremos no valor de cada vida, de cada pessoa, cada indivíduo. E cremos na salvação somente através de Cristo Jesus. Essas são bases, fundamentos essenciais da nossa fé. E essas coisas precisam estar presentes em tudo que fazemos, em tudo que proclamamos, em tudo que ensinamos, em tudo que cremos. Esses valores fundamentais são crenças biblicamente fundamentadas
sobre as quais o nosso ministério é construído. Elas são a essência daquilo em que acreditamos e servem como uma espécie de DNA da nossa igreja. Essas crenças precisam alimentar nossas vidas e ministério. E não apenas a nossa vida na igreja, nossa vida pessoal. Essas crenças são inegociáveis, imutáveis, porque são bíblicas e, portanto, eternas. Na sua essência, no seu fundamento. E porque estão enraizadas na eterna palavra de Deus, elas jamais mudarão. Eu sou apaixonado por cada uma delas. Cada uma dessas bases fundamentais da nossa fé me movem, me apaixonam, me fazem sentir com vigor o peso e a força daquilo que eu creio. Elas nos fornecem uma explicação para por que fazemos o que fazemos. Nossos valores centrais motiva e orienta o nosso ministério. Toda igreja, toda organização precisa saber o que ela representa. É preciso conhecer os princípios que vão nos guiar, sobre os quais nós iremos operar. Se não o fizermos isso, nós vamos estar sempre lutando, tentando uma definição de quem somos, onde estamos, por que estamos aqui e para onde estamos indo. Ninguém anda para frente enquanto essas coisas não estão claras. Porque isso é definição. Isso é base. Sem essas coisas nós seremos como Alice no País das Maravilhas. Imagino que alguns aqui, ou uma parte dos que estão aqui, já tenham lido Alice nos País das Maravilhas. Em uma cena da história de Alice, Alice está tentando encontrar o seu caminho. E então ela encontra o gato risonho e pergunta a ele: você poderia me dizer, por favor, para que lado devo andar a partir daqui? O gato diz a ela: isso depende muito de onde você quer chegar. Eu não ligo para onde eu quero chegar, diz Alice. E o gato responde: então não importa em qual direção você ande. Se qualquer lugar serve, não faz o menor sentido a direção para onde você vai andar. E Alice diz: eu quero chegar a algum lugar. E o gato responde a ela: ah, você com certeza vai fazer isso, disse o gato, se você caminhar o suficiente para atender a necessidade que você nem sabe qual é. Eu não quero andar sem propósito na minha vida, de jeito nenhum. Eu quero que a minha vida faça sentido. Eu quero que o que eu faço tenha um roteiro e que seja conforme o que Deus deseja para mim, o que está aqui na sua palavra, os princípios e ensinos que Deus deixou para nós na Bíblia. Eu quero que nós, como família da fé, saibamos quem somos, por que somos, o que estamos fazendo e para onde estamos indo. E para nos ajudar a estabelecer essa base,
Eu quero hoje que nós voltemos à nossa primeira declaração dos valores essenciais. E dessa vez eu quero ler essa declaração e dar a explicação a cada uma delas e ao que elas definem. Em primeiro lugar, eu disse que nós cremos na soberania de Deus. Cremos em um Deus perfeito, eterno, que existe em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, é um Deus triuno. Um Deus que criou, controla e dirige todas as coisas de acordo com seu propósito e seu plano divino para a sua glória. O pecado do homem afastou o homem de Deus, mas não afastou Deus do seu propósito original. E é por essa razão que eu costumo dizer que nós estamos vivenciando a reconstrução da obra primeira de Deus, do Éden, do paraíso, do ambiente perfeito, preparado para a nossa vida eterna. Deus não desistiu de nós, como não desistiu da sua criação. Essa crença é fundamental para tudo que fazemos e somos. Tudo começa e termina com o que pensamos e cremos a respeito de Deus. É a coisa mais importante sobre nós e para nós. É saber que somos cuidados e amados por um Deus soberano sobre todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Nada escapa do controle de Deus. Eu receio que todos nós, às vezes, nos tornamos culpados de uma acusação que o grande reformador Martinho Lutero fez a um dos seus contemporâneos. Ele disse: seus pensamentos sobre Deus são humanos demais. E ele queria dizer com isso que você não pode pegar Deus e tratar Deus sob o conceito humano apenas, sobre o conceito carnal do ser humano. Deus foge a qualquer explicação, a qualquer compreensão da sua natureza, porque Ele é perfeito e nós somos imperfeitos. Deus não corresponde a nenhum modelo humano, porque Deus é Deus. Deus é eterno, Deus é perfeito, Deus não é humano, embora seu Filho tenha se revestido de humanidade, para que pudesse, naquela cruz, nos substituir, remindo o nosso pecado. Essa acusação de Lutero é como a acusação que Deus fez contra o seu povo no Salmo 50. As pessoas estavam pecando, se deleitando com a iniquidade e achavam que Deus não notava ou que Deus não se importava. E então diz Deus: essas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que era tal como tu. Uma visão pobre de Deus nos leva a uma vida espiritual pobre. E uma pobre visão de Deus nos leva a ser complacentes e a ter apatia em nossas igrejas. Ou seja, a frequentar a igreja sem nenhuma motivação, nenhuma reverência, nenhum entendimento do que significa estar reunidos, nenhuma compreensão do que significa e do poder que tem a nossa comunhão. É transformar tudo num ritual vazio.
é transformar tudo numa obrigação. É transformar tudo num compromisso social. E não é isso. Deus não é como nós, queridos. E isso nós temos que ter consciência plena. Não basta apenas dizer, tem que estar no íntimo essa convicção. Deus é soberano, absoluto. Nós não podemos falar corretamente sobre a soberania de Deus sem falar da sua supremacia, da sua grandeza. Nós adoramos, confiamos e seguimos um Deus que é o único digno de toda glória, honra, poder. O único que tem o domínio sobre todas as coisas. Porque não há ninguém como Ele. Não havia ninguém antes dele e não haverá ninguém após Ele. Para servir como seu rival ou para ser como seu igual. Foi esquecendo disso que Lúcifer se perdeu de vez e foi expulso dos altos céus. Ele é um Deus incomparável. Não há ninguém nesse mundo a quem você possa comparar Deus. Ninguém. Por isso eu digo sempre com muita convicção que ninguém vai amar você mais do que Deus ama. Não há um amor igual em ninguém nesse mundo. Em Isaías 40, 25, nós vamos encontrar a seguinte frase: a quem, pois, me fareis semelhantes, para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Ele é absoluto em sua perfeição e nos seus atributos. Ele é um Deus sem limite. Ele é infinito. Em Jó 11, de 7 a 8, que nós lemos no início, nós lemos: porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas do céu é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? É mais profunda do que o inferno. Que poderás tu saberes? Ele é perfeito em santidade, poder, justiça, beleza, pureza, sabedoria, amor, misericórdia, julgamento e conhecimento. E se não fosse um Deus assim, que esperança nós teríamos de sermos resgatados, de sermos levados de volta à perfeição que o pecado fez perder? Esse pensamento, essa verdade, precisa queimar em nossos corações e em nossa mente. Ele é um Deus majestoso e infinitamente grande. Ele não é apenas um grande Deus, mas é um Deus bom. Ele trabalha todas as coisas para a sua glória e para o bem eterno de quem? Do seu povo, nós. Às vezes as pessoas confundem as coisas e imaginam que Deus tem uma igreja. Deus tem um povo. Aliás, como alguém muito bem disse, há uma igreja na igreja. E a igreja que existe na igreja é aquela formada por pessoas que são elegíveis como povo de Deus. Aqueles que creem, aqueles que põem em prática tudo que a palavra nos ensina, aqueles que tentam ser fiéis a Deus. Essa é a igreja do Senhor.
Não é todo mundo que está na igreja que é a igreja do Senhor. Pelo contrário, a avaliar pelo que a igreja tem vivido, pelo que a igreja tem produzido de erros, eu diria que não são muitos os que são realmente povo de Deus. Povo pertencente a Deus. A soberania de Deus nada mais é do que Deus exercendo e mostrando sua supremacia sobre toda a criação. Como Criador soberano e dono de todas as coisas, reconhecemos que existimos como povo para a sua glória e para o seu propósito. Não há nada nem ninguém que ele não possa ou não queira usar para a sua glória. No Salmo 115, verso 3, nós lemos: mas o nosso Deus está nos céus. Ele faz o que quiser. Em Jeremias 18, versículo 6, nós lemos: não posso, ó casa de Israel, lidar com você como esse oleiro faz, declara o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim estás na minha mão, ó casa de Israel. Diz o Senhor Deus, falando a respeito dos seus cuidados com o seu povo. Deus não quer apenas que busquemos a sua face e confiemos em sua soberania. Deus quer que nós nos entreguemos de verdade para que Ele possa nos usar, para que Ele possa nos transformar em testemunho vivo para aqueles que não creem. Nós somos, tenha consciência disso, nós somos, pela misericórdia de Deus, continuadores do ministério de Jesus de Nazaré. Nós somos aqueles cujo testemunho é requerido para que as pessoas possam conhecer e se entregar a Cristo. Essa é a responsabilidade que repousa sobre cada um de nós. E se eu não acordar para isso, se eu não entender isso, eu deixarei que se percam as pessoas que Deus colocou no meu caminho para que eu testemunhe dele e possa fazê-los quebrantados para receber o Espírito de Deus. Em segundo lugar, nós cremos na autoridade da palavra de Deus. O homem carnal, no seu racionalismo e na ausência de fé nele, acredita que a Bíblia foi escrita por homens apenas. É como se dissesse que qualquer pessoa pode escrever uma Bíblia e acrescentar essa Bíblia. Mas a Bíblia foi escrita por inspiração do Espírito Santo de Deus. Nela estão contidas as coisas que Deus quis revelar. E nela está o ensino puro do Deus que é soberano. Dito isso, eu não preciso dizer mais nada a respeito da importância de conhecer a palavra de Deus. E mais do que conhecer apenas por ler, conhecer pela prática a palavra de Deus. Enquanto você não é capaz de botar em prática o ensino e os princípios que na Bíblia estão,
você não pode dizer que conhece Deus. Porque o que faz você realmente conhecer a vontade de Deus é botá-lo em prática. Enquanto eu estudo a palavra e continuo achando que é natural mentir, ou apoiar mentiras, por exemplo, enquanto eu conhecer a palavra de Deus e assumir que eu não posso perdoar fulano, beltrano, ciclano, enquanto eu dizer conhecer a palavra de Deus e não olhar com misericórdia para o que necessita de ajuda para se levantar, que necessita de ajuda para compreender as coisas que lhe farão ter uma esperança de vida eterna, eu estarei me enganando. Eu estarei me enganando, porque não é assim. Conhecer a palavra de Deus, conhecer o Deus que se revela, eu só conheço quando em intimidade com Ele eu começo a praticar o que Ele quer que eu pratique, o que Ele declara na sua palavra, a fazer conforme Ele próprio estabelece na sua palavra. Porque aquilo que os escritores sagrados escreveram da parte de Deus, para que o homem pudesse conhecer o Deus que aqui se revela. O único modo de conhecer a Deus é a palavra de Deus e a prática daquilo que na palavra está. Como pode um didal conter o mar? Os mais antigos sabem o que eu estou falando. Didal é uma coisinha que bota aqui no dedo para não ferir o dedo na hora que vai bordar. Cabe num didal o mar? Óbvio que não. Mas a tentativa de compreender a Deus sem conhecer a palavra de Deus, com a mente humana, é como tentar colocar o mar no didal. Por isso, nós cremos nessa autoridade que a palavra de Deus tem. Creio na soberania de Deus, mas creio também na autoridade da sua palavra. O que a palavra de Deus diz é a verdade absoluta. Não tem contestação para a verdade que está na palavra. Quando Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não disse, eu sou um caminho, uma verdade e uma vida. Ele estabeleceu-se como sendo ele a própria verdade absoluta. O caminho único. E nós precisamos entender a palavra de Deus naquilo que ela é clara e essencial. A Bíblia é a palavra perfeita de Deus. É o nosso guia definitivo e autoritativo da vida e da salvação. É como a gente costuma dizer, isso aqui é o manual da vida. Quando você compra alguma coisa, algum equipamento, algum componente eletrônico, vem um manual para você aprender a usá-lo. A vida não tem outro manual, é esse. Para que eu viva a vida e use todo o potencial que nela tem, eu preciso conhecer esse manual, sob pena de estragar a minha vida. E é o que muitos fazem. Andam afastados de Deus e estragam o dom perfeito e supremo de Deus, que é a vida. Vivem mal a sua vida. Estragam a sua vida e a vida dos outros com quem se relaciona. Em 2 Timóteo 3, de 16 a 17, nós encontramos o seguinte:
Toda a Escritura é inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar, repreender, para corrigir e treinar em retidão, para que o homem de Deus seja adequado e equipado para toda boa obra. A sua vida tem um sentido. E o maior sentido que a sua vida tem é ajudar na obra de salvar vidas eternas. É fazer nascer filhos de Deus. Filho de Deus não é filho carnal, não. É filho espiritual. É gente cuja vida está entregue nas mãos do Senhor. E aí ele transforma em filhos aqueles que são assim, aqueles que creem, aqueles que obedecem. Muita gente acha que por estar numa igreja, por ter sido batizado ou por ter feito qualquer dos sacramentos, é filho de Deus. Eu lamento informar, mas não é não. Teologicamente, filho de Deus é aquele que crê em Deus e obedece a Deus. É isso que transforma o homem naquilo que ele deveria ser originalmente. Naquilo que ele deveria ser originalmente. Para que seja capaz de ter a sabedoria que conduz à salvação pela fé que está em Cristo Jesus, eu preciso conhecer e obedecer a palavra de Deus. A Bíblia é como nenhum outro livro. Não estão nela palavras de homens. São palavras inspiradas, vindas do coração de Deus. Ela é o único livro que Deus escreveu, e Ele escreveu para que eu e você pudéssemos conhecê-lo, entendê-lo e transformar nossa vida. Porque a palavra de Deus é autoritativa e é perfeita. Você pode nela confiar. Confie no que ela diz quando fala sobre Deus. Confie no que ela diz quando fala sobre a criação. Confie no que ela diz quando fala sobre milagres. Confie no que ela diz quando fala sobre o homem e o pecado. Confie no que ela diz a respeito da salvação. Confie no que ela diz quando fala sobre o céu e a vida que há de vir. A Bíblia nos diz como podemos ser salvos, algo que nós nunca poderíamos descobrir sozinhos. Diz-nos como viver vidas agradáveis a Deus. Corrige-nos quando estamos fora do curso. Nos repreende quando estamos errados. Muitas vezes eu formo convicção enquanto leio a Bíblia, ou ouço ela sendo pregada ou ensinada. Isso porque ela serve como um holofote para o meu coração. E o nosso coração nos engana. Tem gente que diz que vai deixar se guiar pelo seu coração. Essa pessoa não tem a mínima ideia do quão enganoso pode ser o seu coração. Muitas vezes a Bíblia nos ensina e nos mostra que nós estamos cultivando atitudes pecaminosas, atitudes de desobediência à vontade de Deus, e que são incompatíveis com quem eu sou em Cristo, e inaceitáveis para uma vida voltada para agradar a Deus. Viver para agradar a Deus é buscar viver segundo a sua vontade. A Bíblia já mostrou áreas da minha vida que estão quebradas, deslocadas, como um osso quebrado. Ela também coloca os pedaços quebrados de volta no lugar.
para que eu possa me curar e crescer. E daí vem uma transformação. Transformação é retornar à condição que Deus quer que eu tenha na minha vida. Valores novos, valores dele, que inspiram sentimentos aprovados por ele, que agradam o coração dele. Às vezes, algumas pessoas com quem me relaciono são capazes de me lembrar meu passado. É gente que está resistindo, que não quer ouvir o testemunho de Cristo que eu trago. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Graças a Deus, Deus nos fez uma só carne. Ela conhece a mim. De modo algum. Mas você está parecendo Judas. Acaso serei eu, Senhor? Não é. Mas tem gente que acha que eu continuo o mesmo e que não acredita na transformação, na mudança de atitudes, de valores, que precisa ser genuína, porque senão, logo é desmascarada. Né? Enquanto aquilo que eu creio não fizer parte daquilo que eu sou, eu corro o risco de dar um revestrez, dar um cavalo de pau, de voltar atrás. Eu preciso encarnar o que eu aprendi, o que a palavra me ensinou, o que a prática vai me ensinando com o dia a dia. É tão útil aprender com a palavra, porque você aprende coisas que são eternas e eficazes. Nos últimos tempos, mais que tudo, eu tenho aprendido com Deus, andando com Ele, caminhando com Ele segundo a sua vontade, aceitando as provas, porque o grande problema é acreditar num Deus de milagres e de bondades, porque isso engana o coração, que não lembra que Deus, acima de tudo, é justo e quer que eu viva com Ele na eternidade. Por isso, as provas, por isso, as lutas, por isso, a difícil jornada de uma transformação. A coisa mais difícil do mundo para o homem que não quer ser transformado é ser genuíno. Porque ele endeusou sua própria condição. De repente ele acha que não precisa de transformação. É gente que continua fazendo as mesmas coisas e quer ser uma nova criatura. A nova criatura que vai nascer em você é aquela que é obediente à vontade de Deus. É aquela que quer agradar a Deus. Não seus instintos. Não os seus instintos. Deus também coloca pedaços quebrados de volta no lugar para que eu possa me curar e crescer. E é isso que consegue enxergar quem já viveu esse processo. Como seguidores de Cristo, nós não podemos adivinhar a vida. A vida não pode ser objeto de adivinhação. Eu não posso conhecer a vida dando minha mão para uma cigana ler. Faz o menor sentido. A palavra de Deus fala para todas as áreas imagináveis da nossa vida. Finanças, família, amizades, empregos, resolução de conflitos, emoções, mente, tempo, meta, relacionamentos, inclusive com as autoridades.
e com o enfrentamento do fracasso. Ensina como lidar com a tragédia e até com o sucesso. Ou você duvida que o homem precisa ser ensinado a esse respeito? A palavra também nos treina para sermos servos eficazes de um Deus que é Senhor em todos os sentidos. Ela é concebida para nos levar à maturidade espiritual. A palavra de Deus deve estar na frente e no centro das nossas vidas e da vida da igreja. É por causa da palavra de Deus que nós não só temos uma forte crença na soberania de Deus, mas também acreditamos no valor de cada pessoa, de cada indivíduo, de cada vida. Para um cristão edificado, sabe o que significa cada pessoa? Uma vida pela qual Cristo se sacrificou. E aí, essa vida tem uma importância fantástica aos olhos de Deus. Porque seu filho se sacrificou por ela. Cada pessoa é de infinito valor e grandemente amada por Deus. E foi criada para ser imagem e semelhança desse mesmo Deus. Vê aquela pessoa que por causa do que faz, por causa do que pensa, por causa do que vive, tem uma figura feia, amarrotada, deformada. Aquela é uma pessoa que Deus ama. Mesmo que não o conheça, mesmo que não o aceite, mesmo que rejeite seus ensinos, Deus ama. Sabe? E quando é assim, algo me diz que eu preciso considerar isso. Se Deus ama, eu não posso desamar essa pessoa. Essa declaração não está qualificada de qualquer maneira. Nós devemos ver valor em todos os indivíduos, mesmo aqueles que não parecem conosco. Porque nós somos ensinados a não fazer acepção de pessoas. Cristo ensinou isso pessoalmente. Quando ele acolheu aquela mulher adúltera e curou-a, perdoando-a. Quando ele virou-se por ter sido tocado com aquela mulher do fluxo de sangue e curou-a. Quando ele tocou no leproso e purificou aquela vida, ele estava ensinando para mim e para você que nós não temos o direito de fazer acepção de pessoas. Não temos. E a gente vive fazendo. É bom que se diga. Esse aqui é bom, mas esse aqui não. Esse aqui eu quero do meu lado, aquele ali eu não quero nem perto. Quem somos nós? Sabe, queridos, até os 48 anos de idade eu preguei uma doutrina que é blasfema. Eu me converti aos 48 anos de idade. E o que eu pregava é algo que dizia que o que Cristo fez não salva. Que o que Cristo fez não vale de nada para a minha salvação. Que nem existe salvação. Mas Deus desistiu de mim. É por isso que eu estou aqui hoje. É por isso que eu estou aqui hoje, pregando a palavra dele, amando a ele, porque ele me amou primeiro, queridos.
Ele não disse assim, não, deixa esse cara para lá porque ele está pregando uma blasfêmia. Esse aí não merece nosso amor, não. Não. Ao invés disso, ele me pegou pela mão e me trouxe. E sabe, queridos, isso me diz que qualquer pessoa que eu encontrar pelo caminho merece essa e ainda mais chances para ser resgatada. Há um prazer extraordinário na vida daquele que se coloca a serviço da vontade de Deus e consegue resgatar alguém que estava perdido e caído no chão. Não tem prazer maior, nem realização maior do que essa na vida de qualquer um. Eu costumo testemunhar que eu tive a alegria de poder assistir à conversão da minha mãe. Eu estava com ela, levando ela todo domingo para a Igreja da Reconciliação que estava nascendo. Desde a época que começou lá no hotel, Marotel, eu me dispus a levar ela à tarde para os cultos da Recon. De manhã eu ia para os cultos da Trindade, perto da minha casa, onde eu nasci para Cristo. E de tarde eu ia lá. A minha missão era levar ela e acompanhá-la no culto dominical da Recon. E um dia, no culto da Recon, o pastor Martorelli fez um apelo de que fosse ali à frente as pessoas que quisessem aceitar a Cristo na sua vida. E ela se levantou e eu, incrédulo, olhei e disse, mãe, para onde você vai? Ela olhou para mim, não disse nada, se levantou, foi lá na frente, com aquelas pessoas que se levantaram. E no fim eu perguntei, mãe, o que você foi fazer ali? Fui receber Cristo, meu filho, na minha vida. Sabe? Não tem preço. Não tem preço. Quando minha mãe morreu e eu fui celebrar as exéquias dela, eu já era pastor. Eu fiz isso com o coração absolutamente em paz, porque eu sabia para onde ela estava indo, quem haveria de recebê-la e mais. Ali eu tinha a esperança de saber que um dia nós nos reencontraríamos lá. A gente às vezes pensa galardão, prêmio. Galardão e prêmio de Deus é coisa assim. Coisa que lhe faz feliz para sempre. Não é uma alegriazinha. Deus não está preocupado com o meu conforto. Ah, Cláudio não gosta dessa fruta, eu vou dar aquela. Não. Ele está preocupado em me alimentar. E me ensinar. Então, ele me dá prêmios que não tem outro jeito de conseguir. Quando Deus me dá prêmios, eu não consigo dizer que foi fulana, beltrana, não sei quem, porque tem a assinatura dele ali, só ele poderia me conceder aquilo. Eu sei onde minha mãe está. Eu sei onde a minha mãe está. Eu acho que nós podemos resumir essa questão nos dois grandes mandamentos que Cristo disse: ame a Deus e ame as pessoas. Quando pediram a ele que dissesse quais são os maiores mandamentos, ele estabeleceu isso. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como você ama a si mesmo.
As pessoas são dotadas de um grande valor e um valor intrínseco. Quer dizer, é nelas que está esse valor. Isso é verdade, apesar dos nossos pecados, dos nossos fracassos. Nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Ele nos formou a partir do barro com as próprias mãos. No entanto, não é isso que dá valor intrínseco e infinito ao homem. Outras criaturas também são maravilhosamente complexas e são criações de Deus. Nosso valor não se encontra no fato de que andamos em pé, eretos, e temos polegares funcionais que nos permitem pegar e movimentar as coisas. Nós somos valiosos porque Deus soprou em nós o sopro da vida. Quando no ventre da minha mãe eu era uma massa informe, Deus soprou o sopro da vida para que eu pudesse ser uma criação dele. Ele nos criou a todos nós para que pudéssemos ter um relacionamento com ele. Nós somos a realização suprema de Deus. E uma centelha dele reside em nós. Tome consciência disso, tanto para que você se valorize, quanto para que você valorize o próximo. Jesus disse que você não pode colocar um preço na alma de uma pessoa. Nunca. Mesmo as riquezas de toda a terra não são iguais ao valor de uma pessoa. Como cristãos, como família de fé, nós somos chamados a ver o valor intrínseco de cada pessoa e a amá-la. Amar as pessoas vem daí. Amar verdadeiramente, genuinamente as pessoas vem daí. E quando você ama verdadeira e genuinamente, sabe, queridos, você não olha para os defeitos que aquela pessoa tem. Você olha pelo que ela pode vir a ser, como Cristo olha para nós, como Deus olhou para mim. Não é o que ele é o que ele pode vir a ser. E derramou o seu amor sobre a minha vida e tem me transformado. E a verdade pura e simples é essa. Eu não posso amar verdadeira, genuína e adequadamente a Deus sem amar as pessoas. Essas coisas são conexas. Não existe amar a Deus sem amar as pessoas. É terrível, mas a maioria das pessoas, mesmo que estão na igreja, não enxergam isso. Porque seus preconceitos, suas cargas ficam na frente. Em 1 João 4, de 14 a 21, nós lemos: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, ele é um mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E desse mandamento temos dele, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. É isso. É isso. Robert Lewis diz que a verdadeira medida de uma igreja não é quantos tem na igreja. Algum problema, não? Hã? Hã? Quem? Tá tossindo. Quem? Quer uma água? Ok. Vamos lá.
Mas dizia eu, Robert Lewis, aí, pronto. Robert Lewis diz o seguinte: a verdadeira medida de uma igreja não é quantas pessoas tem nela, não é a quantidade de pessoas que tem nela, mas é quão amorosa é essa igreja. Sabe, muita gente imagina uma igreja cheia e lotada de gente. Eu prefiro uma igreja cheia de gente, lotada do Espírito Santo no coração, na alma. Porque é isso que faz diferença. É isso que transforma um grupo em relevante perante Deus. É isso que faz um grupo ser efetivo na pregação do Evangelho, no ensino da palavra de Deus. É gente cheia do Espírito. E qualquer pessoa, querido, qualquer pessoa que buscar, receberá de Deus o Espírito Santo. Cristo diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É só isso que ele precisa, para encher você do Espírito Santo, para deixar você cheio e pleno da presença e do poder do Espírito Santo. Em João 3,16 nós lemos aquele que é talvez o versículo mais conhecido, mas mais importante para considerar quando pensamos em Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em 1 Pedro 1, de 18 a 19, nós lemos: sabendo que você não foi redimido com coisas perecíveis, como prata ou ouro, do seu modo de vida fútil, herdado dos seus antepassados, mas com o sangue precioso, como de um cordeiro imaculado, o sangue de Cristo. É com ele que você foi lavado e redimido. Perceba isso. Perceba o valor que você tem e o valor que as pessoas que estão ao seu lado têm. Em terceiro lugar, nós cremos na salvação através de Cristo e só através de Cristo. Porque ele foi o único que subiu naquela cruz e podia subir, porque ele não tinha pecados. Ele subiu ali pelo pecado meu e seu. Só ele podia fazer o que ele fez. Esse é o último dos nossos valores centrais. Nós acreditamos na salvação através de Cristo, única e exclusivamente através de Cristo. O relacionamento de Deus com o homem havia sido destruído, quebrado, quando ele escolheu se rebelar contra Deus e fazer o que Deus havia dito para ele não fazer. Ele aceitou o conselho da serpente e fez o que desagradava ao Deus que se encontrava com ele no fim da manhã e falava pessoalmente com ele. Ah, mas foi só comer uma frutinha. Esse é o símbolo da desobediência. O nome do pecado é desobediência. Tudo aquilo que Deus quer que você faça e você desobedece é pecado. E o homem fez o pecado entrar na história humana e destruiu a perfeição que havia nele e no paraíso. Esse relacionamento quebrado dessa forma só pode ser restaurado pela graça. Favor imerecido de Deus, porque eu não consigo remir o meu pecado, eu não tenho condição de subir aquela cruz sem pecados.
Somente Cristo teve essa condição, e ele fez. Desceu da glória que ele tinha, tomou sobre si natureza humana e sofreu morte de cruz. Ele, e apenas ele, viveu o sacrifício que nos remiu. Em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E no sermão de Pedro, em Atos 4,12, nos é dito: não há salvação em mais ninguém, porque não existe nenhum outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual nós devemos ser salvos. Por isso, salvação só em Cristo. Se João 14,6 é verdade, então essa verdade mais importante que nós poderíamos ouvir e falar. Se é verdadeiro, então é verdade para todos, e não apenas para mim ou para você apenas. Se João 14,6 não é verdade, é a maior mentira já contada e é falsa para todos. E todo caminho para Deus é tão bom quanto qualquer outro. E a gente sabe que não é. Se João 14,6 é verdadeiro, então há apenas um caminho que leva a Deus, e todos os outros terminam em perdição. Todos. Se João 14,6 é verdadeiro, então todos os caminhos, exceto um, que é Cristo, levam ao inferno. Deixe-me dizer algo. João 14,6 é verdadeiro, queridos, porque a Bíblia toda é a verdade absoluta. Toda. A Bíblia é a palavra do perfeito, que é Deus. Jesus não veio para nos mostrar o caminho. Ele veio para ser Ele o caminho. Através da sua morte e ressurreição, Jesus removeu os nossos obstáculos para o céu. Removeu a culpa e a mancha do nosso pecado. Ele tornou possível que nós fôssemos reconciliados com Deus. Quando pensamos sobre a palavra caminho, lembre-se de uma conexão entre duas coisas ou duas pessoas, ou dois pontos, um de partida e outro de chegada. Aqui, as duas pessoas são um Deus santo e um homem pecador. Deus é o caminho que une e permite essa aproximação. Jesus de Nazaré é o caminho. A palavra verdade nos lembra que podemos confiar em Jesus. Ele é a palavra, o verbo encarnado, e isso é certo. O caminho é completamente confiável. Ele é a vida porque ele é a fonte e o doador da vida. Ele é a única fonte de vida eterna. Sem ele, eu não tenho vida eterna. É nosso desejo que as pessoas conheçam a vida em Cristo, experimentem o perdão do pecado, e essas crenças nos movem, nos motivam, nos constrangem. Elas dão direção. Então veja, nós acreditamos na soberania de Deus, na palavra e na autoridade da palavra de Deus, no valor de cada indivíduo e na salvação através de Cristo apenas. Se esses valores estiverem sendo afirmados em nossas vidas, não estou falando daqui do púlpito não, verbalizando, falando. Se essas coisas estiverem sendo afirmadas no modo como nós vivemos, naquilo que nós praticamos, nós seremos usados por Deus como instrumento da sua salvação. Seremos acrescentados ao seu reino e seremos capacitados a ter relevância. Quero orar com você. Eleve seu pensamento a Deus.
comungue com as palavras que nós vamos agora verbalizar, porque elas vêm de um coração que crê. Senhor Deus de misericórdia e graça, louvado e adorado seja para sempre o teu nome, Senhor. Reconhecemos que temos a cada dia recebido de ti, como presentes e merecidos, novas e preciosas bênçãos. Mas entendemos que temos que cultivar os valores essenciais da nossa fé, para que possamos caminhar firmes e em ascensão na direção do teu propósito. Temos a consciência de que esse crescimento verdadeiro é fruto de compromisso e perseverança. Fruto de compromisso e perseverança que vai moldar nosso caráter. Alimenta em nós a sede da tua presença, a fidelidade e retidão para que possamos resistir aos apelos do mundo e, sobretudo, perseverança para que não desviemos dos teus caminhos. Queremos ter a consciência clara de prioridades e te pedimos que nos faça sábios para buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, na certeza de que tudo mais nos serão acrescentados. No nome santo de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor e Redentor nosso, rogamos e esperamos todas essas coisas. Amém e amém.